Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Agora eu pretendo abordar esse tema aí do corte das verbas de 30% das universidades públicas, tentar fundamentar minha opinião sobre isso, que uns amigos me pediram e tal. E eu gostaria de recomendar que, se por acaso o vídeo ficar longo, vocês acelerassem para 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, para facilitar. E façam o mesmo nos outros vídeos e se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações, que eu agradeço muito. Inicialmente, eu ia falar sobre a minha visão, eu deveria falar sobre a minha visão sobre esse tema no aspecto relacionado ao liberalismo econômico, que eu acho que, em geral, a delegação de atividades para a iniciativa privada é positiva, mas a minha visão econômica não é o liberalismo no sentido absoluto de que tudo tem que ser privatizado, o Estado não tem que fazer nada, foda-se. Mas eu acho que em alguns aspectos específicos o Estado pode ser útil e ele deve interferir, inclusive para fomentar o próprio livre mercado, mas que no geral, devido ao fato de o serviço público não ter concorrência, e então ele vai ser de uma qualidade menor, e eles vão poder colocar o preço que eles quiserem e tal, e a coisa vai ser, de forma geral, a concorrência é melhor para a qualidade dos produtos e para o preço. Então, quanto menos atividades o Estado interferir, eu acho melhor. Só que eu não apoio a ideia do imposto é roubo e etc., porque senão eu acho que essa ideia tem que desencadear necessariamente no anarcocapitalismo, que eu não apoio. Eu acho que o Estado é necessário em áreas, por exemplo, a saúde, a justiça, a segurança pública, e saúde pública, dependendo do caso, também eu acho positivo. Por exemplo, aquele debate do Ciro Gomes com o Rodrigo Constantino, que o Ciro Gomes levantou a hipótese de que, tudo bem, mas, por exemplo, no Nordeste tem o pessoal passando fome, o pessoal tendo dificuldade e tal, como que a iniciativa privada vai atender essas pessoas ali? E até no vídeo do Arthur, sobre a privatização dos Correios, que eu posso colocar na descrição depois, ele fala que, de repente, em alguma cidade lá do Acre, lá da Amazônia, não valeria a pena para a empresa entregar cartas lá. Então seria melhor os Correios serem uma empresa estatal por causa disso e tal. E eu acho assim, eu não sei nesses casos específicos se realmente não vale a pena para a empresa aí prestar um serviço no Nordeste ou na Amazônia e tal. E por isso seria melhor delegar certas atividades à iniciativa ao Estado. Eu não sei, mas eu acho concebível a hipótese de uma situação em que exista uma atividade que não seja vantajosa para a iniciativa privada e o Estado tenha que realizar aquilo. Eu acho concebível essa situação. Então, eu acho que a minha visão sobre economia se enquadra melhor no neoliberalismo. Eu acho, porque eu não tenho certeza sobre o significado do termo neoliberalismo, porque muitas vezes é usado de forma pejorativa e tal, mas pelo que eu vi, da definição do neoliberalismo, é o liberalismo que incorpora algumas características das políticas intervencionistas da esquerda e consegue absorver essas características dentro de um projeto de economia liberal, mais ou menos isso. E que o Milton Friedman é um exemplo do neoliberalismo. E o que eu vi dos artigos, assim, das ideias do Milton Friedman, tinha, por exemplo, imposto progressivo, tinha inclusive ideias semelhantes ao Bolsa Família, que era para distribuir a renda para as populações menos favorecidas economicamente e tal, e que aí isso ia fomentar o próprio livre mercado. Então, eu não sei, não é minha área de especialidade, né, o que eu mais li e tal, mas aquilo que eu vi por alto, assim, de economia, isso me levou a apoiar essa ideia do neoliberalismo, se é que neoliberalismo é isso que eu estou pensando. E aí tem gente que rebate, né, dizendo, pô, o neoliberalismo nunca deu certo em país nenhum e tal, e assim, tendo concepção de neoliberalismo, que é essa concepção que eu acho que é certa, que não sei se é também ou não, porque eu não estudei a fundo, mas pelo que eu vi parece que é certa, que é defender o liberalismo econômico com alguma ação estatal em algumas áreas específicas. Então, tipo, foi isso que foi aplicado na Coreia do Sul, no Japão, em Taiwan, Singapura, Suíça, praticamente na Europa toda, apesar de fazer as ressalvas das políticas social-democratas em vários países e tal, basicamente na Europa, na Nova Zelândia, Austrália, Canadá. Então,
Esses países, se o neoliberalismo, a definição foi essa, esses países fizeram isso. Eles apoiaram a iniciativa privada e tudo mais, com intervenção estatal em alguns lugares, e não teve um desastre econômico, que todo mundo ficou passando fome e tal, por causa dessas políticas nesses países que eu citei, que são os países desenvolvidos. Então eu acho que é mais prudente você, olhando historicamente o que teve mais sucesso na administração aí dos recursos das sociedades, foi essa síntese do liberalismo econômico com a intervenção estatal em poucas coisas, que foi o que resultou nos países desenvolvidos. Não vou dizer que se tiver um mínimo de cobrança de impostos, então vai causar um desastre, vai virar o socialismo, vai virar um regime totalitário. Também não vou dizer que tudo não pode existir iniciativa privada, tudo tem que ser delegado ao Estado e tal, que isso vai ser melhor, porque o Estado vai saber controlar e tal. Historicamente, o que deu certo foi uma síntese dessas duas coisas. Mas economia não é minha especialidade. Eu li algumas coisas do Mises, do Hayek, li um livro resumindo ideias, artigos de autores liberais sobre economia, li um artigo resumindo ideias do Keynes, mas é muito superficial. A minha visão eu acho que eu tenho o direito de me posicionar sobre economia na mesma medida que o cidadão tem o direito de se posicionar sobre qualquer assunto, entendeu? Ninguém é obrigado a ter uma pesquisa profunda, muito elaborada sobre um assunto para poder ter um posicionamento básico. Então, antes que alguém venha dizer, não, você não entende nada de economia porque você não leu 200 livros e tal, eu vou dizer, não, eu realmente não entendo, eu falo isso, mas não entendo muito, tenho uma noção muito básica, mas dentro da minha noção básica, eu acho que, no geral, as medidas liberais são melhores. O que eu estudei mais a fundo, etc., é a fundamentação do discurso ético-valorativo aplicado aos projetos políticos. E aí que está. Meu posicionamento sobre essa questão específica do corte das verbas vai se basear economicamente nessas impressões que eu tenho, mas o principal fundamento que eu vou dar para o meu posicionamento sobre isso vai ser a análise do discurso ético-filosófico baseado no discurso relacionado aos valores que são usados pela esquerda para criticar essa medida. E eu vou dizer que os argumentos que são usados pela esquerda para criticar essa medida são fracos e são errados por causa do seu fundamento ético. E então eu tendo a ser favorável a essa medida porque os argumentos contrários me parecem enviesados e mal formulados, e só por isso. Economicamente você pode dizer que não faz sentido, que seria melhor manter as verbas por causa de uma análise técnica dos resultados das universidades e tal, poderia até dizer, mas eu não entro no mérito de manter a discussão nesse nível. O que eu quero fazer é meramente analisar os argumentos opostos e dizer sobre a precariedade da estrutura dessa argumentação. Eu acho que, no geral, a educação pública do nível federal e do nível superior, do nível mais básico e tal, pode ser boa em alguns aspectos, como eu falei. Não quero dizer que a iniciativa privada tem que tomar conta de tudo, não pode ter intervenção estatal em nada. Talvez seja realmente melhor o Estado dar apoio para a educação superior e investir mais recursos. Só que eu acho que, no geral, existe uma tendência dos recursos do governo serem escassos. E aí vou ver o texto que eu escrevi sobre isso. Vamos lá. Eu acho inviável a ideia que a esquerda defende de que todo mundo tem que ter direito à educação gratuita em qualquer hipótese, porque às vezes o Estado simplesmente pode não ter dinheiro para isso. Também acho que em alguns casos oferecer educação gratuita é positivo para a sociedade, mas de qualquer forma os recursos públicos são escassos, então tem que ser bem escolhidos, bem escolhidas as áreas em que eles vão ser empregados. Talvez, se as faculdades não apresentarem bom rendimento, seja melhor o governo investir mais na educação básica e criar outros programas de bolsas para universidades particulares, para quem realmente precisa. Aí que tá. O pessoal da esquerda, como que eles fariam para rebater isso? Eles iam falar, o recurso
público para investir na educação é escasso, na saúde também e tal, mas constitucionalmente é garantido a educação pública gratuita para todo mundo, a saúde também. Você usar o argumento da teoria da reserva do possível, de que não tem como você fazer isso porque não é possível, você está sendo falacioso, porque o Estado tem recursos, eles não investem porque eles são ladrões, etc. Tudo mais. E aí eu diria que, pode ser que o Estado desperdice recursos, mas como você vai evitar isso? Pedindo medidas que tornem o uso dos recursos públicos do Estado mais transparentes para você fiscalizar. Então a discussão tem que ser menos retórica nesse sentido e mais voltada para a fiscalização de como o Estado está usando os recursos e o direcionamento. E aí, mesmo que seja provado isso, que o Estado tem recursos infinitos e tal para suprir essas demandas, esse discurso da esquerda exclui a mera possibilidade de chegar numa situação que o Estado não tem recursos para suprir essas demandas da saúde pública e da educação pública para todo mundo. Quando, na verdade, eu acho que isso é um instrumento retórico para defender o projeto socialista, porque não é possível. Para o governo não ter, em hipótese alguma, recursos escassos para investir em nada, o governo tem que ter o controle total sobre a propriedade dos cidadãos e ter o direito de recolher uma quantidade absurda de impostos a ponto de sufocar a iniciativa privada. E para o governo chegar nesse ponto, tem que ser um projeto socialista. Então, quando a pessoa defende educação pública, saúde pública, todos os serviços públicos na melhor qualidade, todo mundo tem direito e tal, porque nenhum direito a menos, e não pode se tirar do direito dos trabalhadores, dos estudantes e tal. Quando a pessoa fala isso, ela tem implícita na argumentação dela a ideia de que, eticamente, o governo tem que estar atrelado a um projeto socialista, a um projeto, mesmo que a longo prazo, de desenvolvimento em direção ao socialismo, senão a pessoa tá sendo antiética, está sendo fascista, está retirando os direitos dos trabalhadores e tudo mais. E o problema é que essa argumentação é antidemocrática, porque se a pessoa estabelece desde o início da discussão um cenário em que ela sabe para onde a história está indo, ela sabe qual vai ser o resultado, vamos dizer, da expansão dos direitos, e qualquer atitude que regrida nesse caminho em busca dessa realização total dos direitos é inaceitável, então para ela a democracia é inaceitável, porque o debate democrático necessariamente tem que pressupor a possibilidade de direitos serem retirados, direitos serem revistos, porque se tiver um limite, então não é democracia. Porque é a democracia no sentido que o Lenin falava, que eram discussões internas dentro do Partido Comunista. Eles podem discutir em pontos específicos, mas tem o mesmo objetivo. Então é a democracia dos comunistas. E aí não vou dizer, porque então você está chamando todo mundo de comunista, então você é um imbecil, reacionário, que acha que todo mundo é comunista. Não é nada disso. O que eu acho é que a forma como essa argumentação de que não pode ser tirado os recursos públicos, porque o Estado tem que estar atrelado para sempre nesse processo de servir cada vez mais recursos gratuitos para a sociedade, é uma forma de argumentação que tem que necessariamente estar atrelada à ideia de um projeto socialista. Mesmo que as pessoas que usem essa argumentação não saibam disso, não tenham intenção de implantar um projeto socialista, ela é uma consequência inevitável desse tipo de argumentação. Então, para você entrar no debate democrático, você tem que admitir que, às vezes, a retirada de direitos tem que ser necessária. Em alguns casos, a retirada de serviços públicos gratuitos pode ser necessária. E o governo não está atrelado a uma obrigação intrínseca de oferecer cada vez mais recursos para mais pessoas de forma gratuita, e de forma que, se você se opuser a isso de alguma forma, você é fascista e você é inaceitável dentro do debate democrático. Senão você está sendo antidemocrático, se você tem esse tipo de argumentação. Depois, eu desenvolvi o texto falando mais ou menos isso. Talvez, se as faculdades não apresentarem bom rendimento, seja melhor o governo investir mais na educação básica e criar outros programas de bolsas para universidades particulares para quem realmente precisa. Seria maravilhoso que todo mundo tivesse direito à educação gratuita, saúde gratuita, tudo gratuito, como defendem os socialistas. Mas isso é simplesmente impossível porque o Estado tem recursos limitados. Para o Estado ter recursos maiores, teria que ser literalmente um governo socialista que sufocasse a iniciativa privada. Mas aí, consequentemente, os serviços seriam de qualidade péssima porque o Estado não ia se incluir
no mercado e gerar riqueza através do aprimoramento resultante da concorrencialização, porque não ia ter concorrência. Então o que sobra é isso que está estabelecido. O governo pode investir em algumas coisas, mas através da coleta de impostos os recursos vão ser sempre limitados. Porque se através dos impostos os recursos crescerem muito, eles têm que cobrar muitos impostos. Então isso vai sufocar a iniciativa privada. Então o governo, então, tendo isso como estabelecido, que é inviável, se o governo inchar a coleta de impostos a ponto de sufocar a iniciativa privada, isso vai ser prejudicial para a sociedade, então é inviável. Então os recursos do Estado sempre vão ter que ser limitados mesmo, que é assim que acontece. E se você não inclui essa hipótese na sua argumentação, você está sendo socialista, você está sendo antidemocrático. Porque na democracia, o Estado, a possibilidade, pelo menos, da redução da coleta de impostos tem que ser algo viável. Depois eu falo. A dura realidade é que tem muita gente nas faculdades federais que teria condições de pagar uma faculdade privada. Então talvez tivesse uma forma melhor do governo investir o dinheiro reduzindo o acesso gratuito só para quem mais precisa, ou mudando a distribuição das bolsas, cobrando uma mensalidade mais baixa que das faculdades privadas para quem tivesse renda maior. Aí, desenvolvendo aqui que, na verdade, se você admite o que eu falei anteriormente, que é que o governo não tem o direito de sufocar a iniciativa privada dos cidadãos e cobrar impostos numa quantidade absurda para ele poder ter dinheiro sobrando para oferecer todos os recursos gratuitos que a sociedade precisa para saúde, educação e tudo mais, você admitindo que isso não é viável na democracia, não é viável pelo menos a visão de que isso é uma tendência inexorável da democracia, você tem que admitir que em alguma hipótese os recursos do Estado podem simplesmente não dar conta da educação pública para todo mundo e da saúde pública para todo mundo. Então o que o Estado vai ter que fazer aí? O Estado vai ter que ser, considerando o conceito de maior bem possível para o maior número de pessoas possível, o Estado vai ter que pegar esses recursos escassos e oferecer para as pessoas que mais precisam, que mais estão na merda, para elas poderem para elas poderem ascender socialmente, porque se o Estado tem recursos escassos, ele não pode sair distribuindo para todo mundo. Então eu acredito que, por exemplo, políticas para, vamos dizer, distribuir as bolsas da universidade só para quem tem realmente necessidade e tal, ou para quem passa numa prova e restringir assim, o acesso ao ensino gratuito, a pessoa pode dizer, pela retórica maluca lá da esquerda, não, mas isso é fascismo, isso é absurdo, porque está tirando a educação gratuita de todo mundo e tal. E aí teria que ser alegado que essa visão da inexorabilidade do oferecimento a partir do Estado de serviços públicos para todo mundo é uma visão antidemocrática e necessariamente ligada ao projeto socialista de poder. Então, admitindo tudo isso, a conclusão é que assim, as discussões não estão levando em conta esse fato dos recursos do governo poderem legitimamente ser escassos, não apenas porque é escasso porque eles roubam, porque eles desviaram para não sei o quê. Tudo bem, pode até ser que nesse caso seja isso, mas levantando a hipótese de que, ainda que eles não fizessem isso, ou que isso, vamos dizer, o desvio inadequado dos recursos diminuísse muito, ainda assim os recursos poderiam ser escassos. Então, tendo essa afirmação como pressuposto, as discussões têm que ser desenvolvidas de forma totalmente diferente. Esses 30% do corte de gastos podem ter sido injustos? Podem até ter sido injustos, pode ter sido uma medida exagerada, que restringe o acesso de pessoas à faculdade, que isso cause um prejuízo social. Pode ser que aconteça, mas não é porque o governo tem a obrigação de dar educação gratuita para todo mundo e essa obrigação é irrevogável. Não pode ser por causa disso. Então, não sei, eu não tenho opinião formada sobre se esse corte tá certo ou não, mas eu acho que essa discussão está sendo orientada de forma que está viciada desde do começo das discussões e ela tem que ser elaborada de outra forma. E não sei se eu consegui explicar muito bem o que eu queria, talvez eu precise esclarecer melhor em outros vídeos e tal, mas espero que tenha contribuído alguma coisa.
Então é isso aí, muito obrigado.